Olá, internautas e ouvintes! Está começando agora o nosso terceiro episódio do podcast Pernambuco, Folclore e Folguedos. Eu sou Lina Fernandes e este podcast é uma ferramenta de divulgação dessa publicação que tem obras do artista plástico Pedro Índio, texto do Antônio de Campos, que também é poeta e crítico literário, e tem tradução em inglês. Tem o patrocínio cultural do Instituto Vale Cultural, também da Chesf Recife Eletrobras, por meio da Lei Rouanet. É um projeto da ADCE, Produção Cultural, editado pela editora Mirada. Vão ser 1.000 exemplares distribuídos em 5 cidades de Pernambuco e em outras 2 cidades. A cidade de Belém, capital do Pará, e também em São Luís, no estado do Maranhão. Sejam bem-vindos, então, ao nosso podcast Pernambuco, Folclore e Folguedos. Neste terceiro episódio, a gente vai começar com 2 mulheres que vocês vão perceber que elas têm muito em comum. Iris Campos, que está aqui, é atriz, bailarina, diretora de movimento, depois eu quero saber o que é isso. Integrou grupos de dança e de teatro aqui do Recife, tem forte vivência cultural, popular no meio do Caboclinho Sete Flechas, que é uma instituição das mais tradicionais do Recife, tem 53 anos de existência. Ainda por cima, ela é educadora em escolas do Recife e em Olinda. Seja bem-vinda, Iris, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Prazer em ter você aqui. A nossa outra entrevistada é o seguinte: a área de saúde ganhou uma enfermeira, mas foi a cultura e a comunicação que levaram a Ana Paula Guedes ao mundo. O currículo é extenso, tá? Ela é cantora, bailarina, cerimonialista, produtora cultural, jornalista, radialista, educadora social. Criou o primeiro bloco de samba reggae só de mulheres, que ela fez em 2019. Integra o coral Voz Nagô. Esse coral, ele acompanhou o maior percussionista do mundo, Naná Vasconcelos, durante muitos e muitos anos. Naná encantou-se, mas o Voz Nagô continua firme e forte. E ela é Ialorixá do terreno Obá Ogunté, o primeiro terreiro Nagô do Brasil. Ana, devidas às apresentações imensas aqui, trazendo aqui você, seja bem-vinda também. Obrigada, é um prazer imenso estar fazendo parte desse momento e poder contribuir, né? E também estar revivendo encontros. Gente, elas são amigas. Apesar de eu ter dito que a Ana ia fazer a entrevista com a Iris e a Iris ia fazer a entrevista com a Ana, quando chegaram aqui no estúdio, vocês fizeram aquela maior festa. Aí a primeira pergunta, eu vou sair do roteiro, vocês se conhecem de onde? Olha, eu conheço Ana dos palcos. Cheguei a assistir ela em palco, cantando, se apresentando, apresentando palcos da cidade. E é isso, da cultura, da arte, né? Desses movimentos culturais. E Ana, obviamente, qual foi a primeira lembrança que você tem da Iris? Qual é a primeira lembrança? Eu conhecer é difícil, né? Além dos meios de cultura, né, dos movimentos, das manifestações, eu conheci o irmão dela, né? Trabalhei com Jonatas. Trabalhei Também com é artista. Jonatas. E ele jornalista, né? Jornalista. E aí eu fui conhecendo a família. E fui conhecendo as gêmeas. Yara e Iris. Yara e Iris. E a amizade até hoje. Faz muito tempo, né? Muito tempo. Que a gente não se via. Que Então, massa, prazer então, que o imenso. nosso podcast, né, providenciou esse encontro maravilhoso. Seguinte, a gente vai unir aqui no nosso podcast essa rica vivência de vocês junto à cultura popular com o conteúdo do livro Pernambuco, Folclore e Folguedos, né? Então, a gente sabe que esse conteúdo ele tem a marca da oralidade, que é transmitido geração após geração, e ainda tem o contato com as festas, com os personagens, tudo isso que está dentro desse livro. Vamos abordar, então, a experiência de vocês no cotidiano e ainda a abordagem desse conteúdo nas salas de aula, porque a Iris é professora. Sem medo de errar, eu digo que essas expressões culturais, elas despertam em vocês a brasilidade, a pernambucanidade. Como é que vocês passaram de brincantes, experimentadoras, a protagonistas, a fazedoras dessa cultura popular? Porque primeiro vocês observaram, olharam, né, de repente o frevo, o maracatu, mas aí depois ingressaram. Iris, você. Vou começar, bem. Eu sou de uma cidade da zona da Mata Sul de Pernambuco. Sou de Palmares. E em Palmares, eu e a minha irmã, a gente já gostava muito de dançar, a gente ia para muitas festas, os nossos pais sempre incentivaram a gente, percebendo que a gente tinha esse viés
da dança, do teatro, e sempre incentivaram. Quando a gente veio morar aqui em Recife, em 97, a gente tinha 12 anos, para a gente foi um boom, um choque, porque de Palmares para cá a gente teve muito ganho, né? A gente não tinha acesso demais a teatro, a ver muitas brincadeiras, e chegou em Recife, a gente estava pegando a rebarba do movimento mangue. De lama nada, segura essa garrafa, o gargalo já tá feito, das adivinhando cheia. Olha pra lá, vira a cara, não dá bola, pega uma ficha aí, bota lá na radiola. Cadê Roger, cadê Roger, cadê Roger, oh? Cadê Roger, cadê Roger, cadê Roger, oh? O movimento mangue. Anos 90. Chico tinha... A gente chegou no ano que Chico Science morreu, então a cidade, o estado tava... E a gente, adolescente, nesse meio, né? Então, a gente começou muito a assistir apresentações de grupos de dança. Eu vi o balé popular pela primeira vez. Então, foi um choque para mim. Vi o grupo Grial de dança. Que eu e Yara assistindo o grupo Grial, a gente pequenininha, pirraia, né? Olhando e dizendo, um dia eu vou dançar aquela dança, um dia a gente vai dançar aquela dança. Foram tomadas. E aí a gente conheceu o Valdir Nunes, que foi integrante do Balé Popular do Recife. A gente estava no ensino médio e a gente começou a fazer aula de frevo com o Valdir Nunes. Bem, isso foi aos 16 anos e foi a porta de entrada para a dança, para o teatro, para a universidade, para a educação, para tudo. E você, dona Ana Paula? Então, a minha mãe sempre foi carnavalesca, né? Minha mãe do interior de Moreno, e ela veio para cá aos 20 anos de idade. E ela sempre levou a gente para assistir o Carnaval de Recife, né? Pátio de São Pedro, todo mundo igualzinho, as meninas e tudo mais. E aí eu fui me interessando, né, por essa manifestação. Logo depois eu fui trabalhar no Centro de Formação do Educador Popular Maria da Conceição, que usava o instrumento da cultura dentro de sala de aula, né? Caboclo de lança, né? O maracatu rural, o maracatu de baque virado, a fochés, e colocava isso dentro da educação popular. E foi aí que eu me tornei educadora popular na área de dança, né? De dança popular e também afro-brasileira. Então, a partir daí, eu já me reconheci como uma mulher negra, né? Fui conhecendo a historicidade do frevo, né? Porque o frevo está ligado à cultura preta, né? À cultura negra. As capoeiras. Né? Os capoeiras. E aí eu fui interagindo com esse processo. Me formei como educadora popular, né? De carteirinha e tudo. Dei muitas aulas em várias escolas. E eu sempre lembro, carnaval, para mim, começou em Olinda. Era o shortinho, a bandeirinha, a sombrinha no bolso e virava noites, né? E Recife hoje para mim é um celeiro, né? Dessa manifestação, né? Dessa mistura de cores, de raças, de ritmo. Então, para mim começou dessa forma e foi com a família e foi com manhã. Olha aí. E o interessante é que Iris falou que morou na Várzea. Quando vocês vieram de Palmares para cá, já foi para Várzea? Não, a gente morou muito tempo na Torre, mas quando eu desgarrei da família, quando eu disse vou morar sozinha, foi para Várzea, que é o bairro dos artistas, né? Dos artistas. Já é conhecido como o bairro dos artistas. 11 anos na Várzea. E Paula é do Morro da Conceição. Você já nasceu lá, Paula? Conceição. Não. Eu nasci em Olinda. Né? Eu nasci em Olinda, a gente morou muito tempo em Olinda, ali na área de Sítio Novo, pertinho do centro de convenções. Sim. E depois, porque ali a avenida, ela, de um lado é Olinda, do outro lado é Recife. Isso. Então a gente veio para Recife. Mas isso não mudou nada, né? Continua do mesmo jeito, esse desejo de manifestação, e ainda continuo fazendo esse trabalho de cultura popular. Ter contato, conhecer de perto ou mesmo de longe uma manifestação cultural é uma coisa. Outra coisa bem diferente é decidir viver com e da cultura popular. De que maneira essa certeza chegou para cada um de vocês? Em que momento, em que idade, em que fase, em que local? Vocês lembram? Assim, é isso que eu quero para mim, eu vou. Caramba! Eu fui convidada a dar uma aula, né? Eu fui convidada a dar uma aula em uma escola
A partir do Centro de Formação do Educador Popular Maria da Conceição. Sim. Aonde começou o meu aprendizado. Porque uma coisa é você curtir, você viver, você brincar. Outra coisa é você falar sobre. Então, o que disseram para mim? Você vai fazer essa entrevista para as pessoas da escola, são adolescentes e jovens, e eles precisam ser cativados e entender o que é a cultura popular para a nossa vida. Então tá. Então eu preciso usar o emocional, porque assim, você vai mostrar aquilo que você viveu. Você vai falar aquilo que você viveu. Então eu descobri qual era a importância no dia que eu estava sentada lá, falando para as pessoas o que é a cultura popular e como ela se manifesta no corpo de uma pessoa, né, que no caso estava falando sobre minha pessoa, sobre minha experiência, e naquele momento está falando sobre isso. A cultura popular, a cultura afro-brasileira que está altamente ligada, né? E assim, foi muita emoção porque eu me vi nesse outro lado, eu não tinha me visto ainda nesse outro lado de aprendizado. E o que era que a cultura fazia comigo? Fazia com o meu corpo, fazia com a minha cabeça. E as tuas emoções. As minhas emoções. Então, para mim, foi muito importante esse momento. Não esqueço isso nunca. Estava entre os 18 e 20 anos. E você, Iris? Bem, quando eu entrei no Aurora Cauô, que era o grupo de Valdir Nunes, eu tinha 17 anos. Grupo de frevo. Era um grupo de dança popular, mas a gente iniciou com o Valdir com o frevo. Uhum. Com mais ou menos 1 ano e meio integrando o grupo, surgiu uma oportunidade de, ainda adolescente e ainda sem formação universitária, integrar um projeto que se chamava Escola Aberta, que era um projeto da Unesco que tinha como objetivo ocupar os adolescentes e as crianças nos finais de semana na comunidade. Trazer a comunidade para dentro da escola, só que de outra forma, exatamente, né? Pelo lúdico, pelas brincadeiras. Aí tinha aula de música, tinha aula de percussão, tinha aula de teatro, e dentro dessa história tinha aula de dança, e Valdir me convidou a integrar esse projeto junto com um grupo dele. E eu aceitei, morrendo de medo, mas eu nunca dei aula, não sei o que, mas é a oportunidade. E eu já sabia que ia fazer... Ela virou educadora anos depois, eu nunca dei aula. Mas eu já sabia que ia fazer artes cênicas, né? Eu já estava no final do ensino médio, e sabia que a minha escolha ia ser uma licenciatura, mas fui morrendo de medo. Nessa brincadeira, eu passei 5 anos na Escola Aberta. Nossa. Todo o período da universidade, eu fui professora da Escola Aberta, fui professora de projetos da prefeitura, fui professora da Mater Christi Contato, ainda na universidade. E dentro desse período, eu também entrei no Caboclinho Sete Flechas. Então, a minha história como educadora e como artista, elas iniciam uma coladinha da outra e elas nunca se desvencilharam. Uhum. Eu nunca estive fora dos palcos e eu nunca estive fora da sala de aula. Então, tá integrado há 21 anos. E já que vocês falaram em sala de aula, né, uma pergunta para a Iris. A cultura popular, ela também se aprende na escola, como você mesma já falou, como a Paula também já falou. É possível sair do lugar comum dessas apresentações tradicionais, né, do dia do frevo, que é 9 de fevereiro, do dia do folclore, que é 22 de agosto, do ciclo junino, e passar um ano inteiro trabalhando esse conteúdo? Olha, Lina, eu trabalho com educação formal há muito tempo. E durante muito tempo isso foi muito sofrido para mim, porque a gente tinha que atender a demanda das festas das escolas, né? Então, a Dia dos Pais, a Dia das Mães, uma coisa bem quadradinha, né? Me sentia em quadros da dança popular. Quando a gente faz espetáculo de dança para hotel, por exemplo, a gente vai se apresentar em hotel. Fiz muito isso. Então, a gente faz um quadro de frevo, um quadro de maracatu, um quadro, né? E aí, a partir do momento que a universidade ajudou muito, as pesquisas, os grupos que eu integrei ajudaram muito a entender que a dança popular, a cultura popular, ou a linguagem popular, ela não necessariamente precisa só falar dela, digamos. Um corpo de frevo não necessariamente precisa falar só do frevo. O corpo do frevo pode falar sobre violência, pode falar sobre o mar, pode falar sobre... Quando eu comecei a entender que o que importava era eu ter consciência dessa linguagem no corpo e que essa linguagem ela poderia falar de qualquer assunto, desde o Dia das Mães
até uma cantata natalina, isso começou a mudar a minha prática na escola e o que eu defendo na escola, né? Ah, você faz dancinha? Não, eu não faço dancinha, minha filha. Eu faço trabalho de cultura, eu faço trabalho de educação. Eu sou uma arte educadora. Eu reflito sobre a arte na escola, da educação infantil ao ensino médio. Eu não estou para fazer coreografiazinha, para fazer aquilo. Posso contribuir com isso? Posso. Estou lá, né? A gente está, enquanto funcionário também, a gente contribui. Mas isso não é o foco. Né? O foco é fazer com que crianças, adolescentes se entendam pertencentes a essas linguagens e a esse lugar. Né? Tem brega funk, tem não sei o quê. Isso faz parte da vivência. Isso faz parte de como eles se sentem pertencidos. Então, como é que eu posso trazer também o que eu acredito e fazer com que eles reflitam sobre, fazer com que eles misturem as linguagens da rua com a linguagem que eu estou trazendo. Então, é possível sim. Não foi um caminho fácil, não foi de cara, não foi no começo, mas dentro de 20 anos em sala de aula, comecei a bater o pé mais. Isso também né? tem a ver com o tipo de proposta da escola. Você estava me falando Sim. que tem uma que é construtivista, só tem uma que é mais tradicional. E aí assim. Você tenta quebrar esses parâmetros, né, de uma escola tradicional que você leciona na Academia Santa Gertrude, onde eu também vim durante um bom tempo da minha vida, que é muito tradicional, uma escola católica, né, de freiras. Então, tem como quebrar isso nesse ambiente? Por incrível que pareça, não é a primeira vez que eu trabalho com escola religiosa. Eu já trabalhei na rede salesiana, eu já trabalhei no Rotary, que tinha muita questão religiosa. Mas, por mais que a gente tenha que atender a essas demandas da religiosidade, nesses lugares eu também encontrei muita autonomia. E na Academia Santa Gertrudes, especificamente, porque é uma escola que está no sítio histórico de Olinda. No Alto da Sé. A gente aquela escola estuda olhando o mar. Exatamente. Ela respira carnaval. A gente perde a concentração. Ela respira carnaval, ela respira Olinda. A Santa Gertrudes, ela tem uma ligação muito forte com o sítio histórico. A Santa Gertrudes tem um grupo de dança que tem 30 anos. Um grupo de teatro que tem 34 anos. Então, as pessoas que vieram antes de mim já vieram construindo toda uma ideia de arte e de cultura ligada com a cidade, que quando eu peguei como é mel na chupeta, eu peguei mamão com açúcar. Uma estrada pavimentada já. Exatamente, porque elas incentivam muito isso dentro da escola. Então, para mim, está sendo maravilhoso. E você, quando volta para as salas de aula, Paula, você falando do seu trabalho, da sua representatividade, o que esse público te diz, ou durante uma apresentação, uma conversa, uma palestra, ou pós, que talvez tenha te surpreendido e você possa trazer para a gente? Então, primeiro eu gostaria de me comungar com o que ela disse, né? Que é muito interessante. E os meus trabalhos sempre foram em escolas do estado, né, e do município. E isso não quis dizer que a gente também não enfrentasse essas problemáticas, né? A coisa toda certinha, você tem que fazer dessa forma, enfim. Mas aí a gente traz essa relação de que a cultura, ela é um instrumento, né? É o instrumento que a gente usa de valorização, de empoderamento, de construção, né? De reconhecimento de cada pessoa e também da sociedade, da comunidade, né? Porque a comunidade, ela respira a cultura. Então, cada pessoa traz essa questão. Então, levar para as escolas, passei pela escola aberta também, e aí encontrar essas limitações também aconteceram. Porém, né, como eu vim da Escola Maria da Conceição e a gente sempre usou a cultura dentro da educação formal, que não era mais educação formal, era educação popular, né? Então, isso abriu a mente e a gente levou isso para as escolas. E depois disso, quando a gente faz uma conversa, quando a gente se coloca de uma forma... É porque a gente fala com emoção daquilo que a gente faz, daquilo que a gente vive. Então, o olhar das pessoas são outra.
né? Se vai acontecer, se vai caminhar da forma que a gente está falando, a gente não sabe. Mas a gente sente que existe uma mudança a partir de então. Então, isso é muito valoroso. Eu sempre digo, o dia que a cultura morrer nas comunidades, a cidade vira cemitério, minha gente. É verdade. Com certeza. Forte, fortíssimo. Com certeza. E a cultura popular, ela está predominantemente nas ruas, né? Então, a gente tem, por exemplo, no livro, né? A gente tem categorias, né? Folclore, folguedos. A gente tem a figura do amolador de facas, do vendedor de algodão doce, da procissão, da feira, né? Então, tem tudo isso também. E aí, eu vou perguntar para vocês o seguinte. Nesses ciclos festivos, né? Com apresentações de maracatu, de ciranda, onde a cultura está presente, como vivenciá-la o ano inteiro sem ser justamente nesse ciclo, sem ser, por exemplo, no Carnaval, na Semana Santa, na Festa Junina, como vivenciá-la em outros momentos além desses ciclos? Eu acho, Lina, que de alguns anos para cá, inclusive as próprias pessoas que fazem essas brincadeiras, né? Os próprios brinquedos, os próprios foguetes, eles já sentem a necessidade e já entendem que não dá para ficar enquadrado apenas num recorte temporal de tempo carnaval. De festa. Como eu só vou trabalhar caboclinho no período carnavalesco se eu passo um ano inteiro junto com as pessoas do Caboclinho, Paulinho, Sete Flechas, a esposa dele, bordando, cuidando da sede, pensando apresentações, sendo convidado para oficinas e tudo. Então, a gente não tem mais como vivenciar ou pensar no Caboclinho, vou falar pela minha experiência, só no carnaval. O próprio Paulinho, o próprio mestre, dizia pra gente, sempre disse pra gente, a gente não dançava Caboclinho só no carnaval, não. Quando o pai queria, pai botava o Caboclinho na rua e a gente brincava. Não tinha essa de esperar o carnaval para fazer. Então, dentro do Caboclinho, a experiência da gente tem sido trabalhar com projetos para que a gente possa trazer a comunidade para dentro da sede, independente do carnaval. Onde fica a sede do A Caboclinho? sede fica no bairro de Água Fria. Perto do sítio do Pai Adão, que já a gente bem vai entrar pertinho, nele. É bem pertinho mesmo, já a gente perto vai do conversar. mercado de Água Fria. Então, a gente tem tentado, de alguns anos para cá, convidar as pessoas a fazer mutirões de bordado, a fazer aulas. Paulinho tem sido muito convidado por outras instituições para dar aula de dança. E aí a gente chama todo mundo, galera do Caboclinho, vamos embora fazer essas aulas também, para que a gente possa vivenciar isso independente. 7 de setembro é o dia do aniversário do Caboclinho e já há alguns bons anos, até antes de seu Zé falecer, setembro já é o início de tudo. Então, já deixa de ser um recorte carnavalesco, porque a partir de setembro começam os treinos, finais de semana, a gente chega na sede, vai ajudar, vai se divertir, chama a galera, vamos tomar uma cervejinha na sede, aí vai todo mundo para a sede. Enfim, é uma forma de tentar deslocar desse recorte, né? Ana, por exemplo, é produtora cultural e você promove eventos, festas, reuniões, encontros lá no Morro da Conceição, que fica na Zona Norte. Já eu vou pedir para ela contar para os nossos ouvintes que, como a podosfera ela é nacional, ela é mundial, quem tiver interesse vai lá pegar o nosso podcast e vai escutar. Então, vamos falar para o mundo. Então, depois você vai descrever o Morro da Conceição, mas você é produtora e você movimenta aquele morro também. Exatamente. A cultura popular é a manifestação do povo, né? O que acontece nas comunidades é exatamente o cotidiano, né? De cada pessoa. Um coco, um caboclinho, o maracatu rural, o maracatu de baque virado. É uma relação de manifestação das suas próprias comunidades. Ali a gente se encontra, ali a gente tem acolhida, que é uma das coisas boas, né? A gente se acolhe, a gente traz pessoas de adjacência para estar fazendo parte das ações. A gente gera renda, né? Porque Comércio a cultura, local. o comércio local, a cultura na comunidade, economia criativa, né? Economia criativa gera renda. Então, isso é importantíssimo. Então, a gente sai desse contexto de carnaval, da agenda, né? Dessa agenda, desse calendário anual, porque isso, ele é um alimento, né? Para a gente que faz cultura popular, é um alimento para as nossas vidas. Então, a gente sai desse contexto. Se a gente não tem apoio, mas a gente faz do mesmo jeito, faz a coisa acontecer. Então, isso é muito importante. O carnaval,
ele é a vitrine de quem faz nas comunidades. Mas quando a gente volta, a gente já volta nessa necessidade de permanecer, né, nesse contexto durante todo o ano. E acontece mesmo, né? Acontece mesmo. Vamos voltar para o Morro da Conceição, zona norte da capital pernambucana. Ali eu digo que é uma cidade dentro de uma cidade. É um lugar emblemático para todos nós. Tem uma imagem de quase 4 metros de altura, a imagem da Virgem Imaculada da Conceição. Ela não é a padroeira do Recife, mas ela é tão venerada quanto Nossa Senhora do Carmo. Então, essa estátua, essa imagem, ela foi colocada em 1904 e aí tornou-se um local de profunda devoção dos fiéis. Então, aproveita o podcast para fazer a propaganda do Morro da Conceição. O que é que tem bom lá? O Bar da Geralda, por exemplo. A própria Santa também. A própria Santa. A gente sempre diz que nas festas do Morro da Conceição tem a parte profana e tem a parte religiosa. Vá acender sua velinha primeiro para depois tomar cachaça. Isso. É isso. Alimenta o espírito, depois o corpo. Pois é, vá pedir, vá agradecer e depois você vai para os barzinhos, vai lá para Geralda, tomar aquela cervejinha, comer a galinha de cabidela. Além da Geralda, o que é que tem mais? Conta aí pra gente. Então, ali ao lado da Santa tem várias pessoas que têm bares que são muito antigos, né? Os não são nomes, são apelídios, né? Tem ciência, a gente diz que é ciência, porque toda vez que a gente chega lá para tomar uma cerveja gelada, ele sempre tem uma palavra de conforto, uma coisa antiga para dizer. Então, a cada coisa que ele diz, que a gente vai lembrando, até da infância, a gente toma uma cerveja. Eu disse a ele, você está usando isso para você prender os clientes. Já tomei umas 5 já, mas permanecia sóbria. Então, tem muita coisa interessante lá. Lá é um acervo da cultura, né, da religiosidade e também política, né? Então, hoje, que para mim é uma honra, o primeiro bloco de samba reggae formado só por mulheres, mulheres trans, mulheres cis, mulheres lésbicas, mulheres negras, né, periféricas, mãe solo, é referência na comunidade. Porque além de muita coisa que tem lá, tem as escolas de samba, tem galeria do ritmo, né, na comunidade, tem as quadrilhas, né, no Morro da Conceição e o movimento de mulheres, que é um movimento social, cultural e político. A gente hoje é referência, né? A gente vai fazer 6 anos e a gente usa o samba reggae, a gente usa a música como instrumento de valorização, de empoderamento, de identidade e pelo direito ao bem viver. Então, eu acho que como ativista negra, faltava alguma coisa na minha vida. Criou o bloco. Criei o bloco. Porque falar sobre mulheres, né, você fazer o discurso, né, como mulher negra, nesse lugar, faltava alguma coisa. Então, e agora chegou. Não falta mais nada. Tem um samba também, que foi criado em 2018, o projeto No Meu Morro da Samba, que é a cara da comunidade, né? A gente não pode cobrar nada, porque acontece na quadra. Sim. E são 2 quilos. À igreja. E isso, em frente a gente conversa com o padre, tudo é comungado, né? A gente conversa com o padre, a gente conversa com o conselho de moradores, porque a gente quer todas as pessoas, né? Todo mundo ligadinho nessas manifestações, nesses festejos. E aí o que a gente consegue de comida, de alimentos, são 2 quilos de alimentos não perecíveis, a gente junta tudo e aí marca um dia, faz uma fila, a rua enche para a gente fazer doação para essas mulheres, para essas famílias. Até para instituições a gente já mandou. E aí a gente tá voltando com o samba logo, se Deus e Nossa Senhora sem permitir, que ela vai, depois que passar a festa do morro, né? E a gente vai estar voltando com o samba. Amém. Você falou da sua família vinda de Palmares, Mata Norte, de Pernambuco. Mata Sul, Mata Norte é outro canto. Tô trocando aqui as coisas. É Zona da Mata, né? É Zona da Mata, Sul. E aí você vem para cá, para o Recife, e depois de muitos anos você chega ao Bom Sucesso, que é um bairro de Olinda. Olinda, vizinha do Recife, nasceu primeiro, depois veio o Recife, e tem uma paisagem, tem colinas, tem morros, tem tudo também. Mas aí o Bom Sucesso, ele não está
dentro do sítio histórico, mas está bem coladinho ali, né? É só andar um pouquinho que você está lá. E é um bairro também, que é o bairro do Pedro Índio, da Ângela, o Pedro que fez os quadros que fazem parte do livro Pernambuco, Folclore e Folguedos. E aí, o que é que Bom Sucesso tem de bom? Ai, meu Deus, o Bom Sucesso é maravilhoso. O Bom Sucesso, ele é o finzinho do sítio histórico, né? Inclusive, a última casa que eu morei era a última casa do sítio histórico, né? Ele ainda tem uma parte que é tombada e tudo. Mas o Bom Sucesso, ele é muito movimentado. O nome é maravilhoso, já é sonoro. Bom Sucesso. Exatamente. É um bairro muito movimentado. A minha rua é super festiva, tem bloco. Assim que eu entro na minha rua, tem um vizinho que tem 2 filhos pequenos e é muito lindo porque no terracinho deles tem 2 bonequinhos gigantinhos, né? Porque é pequenininho. E esses meninos, eles passam assim, o dia na rua carregando esse bonequinho gigante. É a brincadeira deles. É tipo o Calunga, o Homem da Meia-Noite? É um calunguinha, só que é pequenininho, né? Sim. Mas é porque é tão natural e é tão comum ver crianças com esses bonequinhos pequenininhos já treinando para mais tarde, mais velhos, serem essas pessoas que carregam os bonecos. Eu moro muito próximo do Homem da Meia-Noite. Da sede do Homem da Meia-Noite, que é um calunga, próximo, né? Para mim é uma entidade. O Bom Sucesso é muito coladinho com o Amaro Branco, é muito coladinho Lugar de com Coco. o Guadalupe, é perto do Coco do Pneu, é perto de Mãe Bete. Mãe Bete de Oxum, é isso? É muito próximo, é tudo muito próximo. Sem falar nos nossos bons bares, espetinhos também. e divertimentos que a gente tem no bairro, né? Muitos artistas moram no Bom Sucesso. Eu sou casada com um artista muito querido de lá, que é Roger Man, que é cantor, casada com Roger Man. que é cantor do Bom Sucesso Samba Olha Clube, aí. que a banda dele dá nome à Sim. banda, né? Então, tem muitos amigos lá e Entrevistei muito o Roger Man também. Pois pronto, o Bom Sucesso tá bombando e cada vez mais recebendo mais artistas. Tem uma galera de teatro que se mudou há pouco tempo para lá e a gente tá querendo movimentar Mais aquele ainda. teatro do Bom Sucesso que tá fechado há anos. Que virou um equipamento da Prefeitura de Olinda. É um equipamento da Prefeitura A semana de passada Olinda. eu passei por lá e minha mãe é olindense, eu também sou. E aí manhã disse assim, eita, aqui era aquele teatro onde eu assisti muito Pastoril, que também está no livro. E o teatro é E todo tá fechado, reformado, todo reformado. Antes da pandemia, o teatro estava um brinco, todo reformadinho, com iluminação, tudo ok. E depois da pandemia... Assim, Esperamos que abra, né? Não reabriu, tá lá ainda, mas na fé de que a gente vai conseguir reativar. Você, durante um ano, Iris, você andou pelo Brasil com o cavalo marinho do mestre Bio Alexandre. Então, é outra experiência. Então, fala para os nossos ouvintes o que é um cavalo marinho. Conta para os nossos ouvintes e internautas. E essa experiência no palco giratório do Sesc, onde você andou pelo Brasil. Você girou pelo Brasil. Foi um sonho realizado. Eu sempre sonhei fazer palco giratório enquanto atriz. Meu Deus, um dia... Fui funcionária há 8 anos do Sesc. Então, durante 8 anos, eu não pude concorrer. Porque enquanto funcionária, você não concorre, né? E eu já tinha brincado algumas vezes com o mestre Bio Alexandre. O cavalo marinho é uma brincadeira típica da zona da Mata Norte do estado, Condado, Goiânia, Itaquitinga. É um folguedo que tem música, dança, teatro, máscaras, formas animadas, super fantásticas, né? É o nosso Bumba Meu Boi, né? O Bumba Meu Boi de Pernambuco ou Paraíba, ele tem uma sonoridade muito parecida, esses 2 estados, né? E aí, quando surgiu essa oportunidade do cavalo marinho circular no palco giratório, Seu Bio, né, ainda era vivo, Fabinho, que é neto de Seu Bio, eles me pediram essa força. Iris, eu já trabalhava com produção cultural, já tinha brincado várias vezes com Seu Bio, já tinha feito espetáculos no Grial, né, com Seu Bio, e eles entenderam que ia ser um rojão muito grande de produção para eles dar conta. Primeiro que foi uma viagem com 14 pessoas, 14 integrantes. Dentro desses 14 integrantes tinham 4 idosos, bem idosos. Inclusive, seu Martelo, que é o Mateus mais antigo de Pernambuco. Seu Martelo, quando viajou, ele tinha 80 anos. Então, tanto o Sesc quanto o Cavalo Marinho entendeu que ia ser uma logística que precisaria de cuidado, de gente muito coladinho, de muitas demandas burocráticas que não eram muito da lida do cavalo marinho. Então, a gente uniu o útil ao agradável. Eu já brincava com eles
entrei no cavalo marinho para essa circulação brincando e produzindo. E aí foi um ano inteiro viajando o Brasil. Meu Deus do céu, lugares que eu nunca imaginei que eu fosse chegar com a minha dança, com essas pessoas, com mestres, né, mestrões do estado. A gente chegou, emocionou. Por onde o cavalo marinho passou, arrastou multidões, crianças, idosos. Enfim, foi uma experiência única que eu vivi e sou grata até hoje. A gente fez isso em 2019, em 2020 teve a pandemia. Eu lembro que a gente conversava muito em 2020, ligava para seu Bio, ligava para todo mundo e eles, graças a Deus que isso aconteceu no ano passado, né? Porque a gente teve fazer isso. A oportunidade de viajar, de conhecer tanta gente, de viver tanta coisa e estamos agora aqui, né, trancado. Mas a gente saiu bem e se Deus quiser, né? Eu tenho 2 perguntas para fazer a vocês, mas antes me veio à cabeça o seguinte: vocês falaram aí de pandemia, né? A Iris e a Ana Paula. O que a pandemia deixa de legado, vamos assim dizer, para a cultura popular, para o folclore, para o folguedos? Seja na forma de se apresentar, de ocupar espaços, de se trabalhar. A pandemia trouxe para a gente a força do podcast, por exemplo, né? Fomos o país que mais produziu podcasts no mundo na época da pandemia. Somos o 3º país consumidor do mundo hoje, mas lá atrás um pouquinho o maior produtor. Mas o que traz? Se traz alguma coisa para esse fazer cultura? A gente sabe que a força da internet ficou muito maior, né? As lives, as videoconferências, o próprio podcast, como eu disse, mas impacta a forma de fazer cultura? Existe antes e depois da pandemia ou não? Ana Paula está pensativa. Estou, porque assim, muita coisa engloba essa pergunta, né? Eu acho que são 2 coisas. A pandemia, na cultura, ela fez com que muitos grupos que trabalhavam com manifestações parassem. Ao mesmo tempo que outros grupos se fortaleceram com outros grupos, né? Porque estar nas redes sociais também foi um aprendizado. Total. Estar nas redes sociais foi um aprendizado de como mexer nessa ferramenta, porque tem gente ainda hoje que não consegue mexer nessa ferramenta, não tem como fazer, mas aprender a mexer nessa ferramenta, está mostrando seu trabalho de uma outra forma, de um outro ângulo, e também se unir, porque é difícil trabalhar com o povo de cultura. E eu tenho lugar de fala, né não? Diga aí. E eu tenho esse lugar de fala. É difícil, porque também a necessidade faz a dificuldade. De repente, estamos juntas trabalhando com cultura, são coisas diferentes. Então, se alguém diz assim, vai ter uma atividade tal, eu estou pagando tanto. Aí eu digo, não, vai para valorizar o meu trabalho, valorizar o trabalho de quem faz durante todo o ano, de quem também come com aquela história. Não dá. Não dá. Então, a gente volta para a comunidade para continuar fazendo o trabalho da gente, para ser valorizado por aquilo que a gente merece. Aí ela vem e diz, a gente aceita fazer. Então, isso enfraquece esse trabalho, né? A gente perde tanto com a cultura, pela valorização dessa cultura, do que a gente faz, as noites de sono. Então, a pandemia, ela trouxe muito isso, a gente perdeu muita gente. Também. Mas a gente também se fortaleceu, né, com essa ferramenta e com essa problemática. Se perdeu gente, mas se cresceu gente com tudo isso. Eles concordam, discordam, quer colocar Eu vou, outra perspectiva? inclusive, retomar uma fala que Ana já falou aqui, que a cultura popular ela acontece na rua, né? Ela nasce do desejo e da força do povo. E naquele momento a gente não tinha essa possibilidade de estar na rua, de encontrar os nossos, de brincar, de sair. Então, precisávamos refletir como não deixar o nosso brinquedo morrer sem estar na rua. Então, foi um aprendizado, foi um momento, inclusive, de trazer os mais jovens. Isso. Em muitos grupos, né, isso aconteceu. Os mais jovens se chegaram justamente para dar esse amparo que não era muito do dia a dia dos mais velhos, de mexer com ferramentas, com vídeos.
tentar editais para que esse dinheiro de alguma forma chegasse a quem precisava, já que a gente não estava podendo se apresentar, né? Então, os mais jovens se chegaram, e eu falo isso tanto no Caboclinho, como eu falo isso de outras brincadeiras com quem a gente conversava, foi muito ruim, foi péssimo para a gente, né, por tudo isso, mas foi um momento em que outros laços se construíram, né, e permaneceram. O advento das redes sociais era uma coisa que não tinha a menor para a gente nem fedia, nem cheirava, e passou a ser imprescindível, né? Então, hoje, eu vejo cuidando das redes do Caboclinho, junto com o Heró, com o Paulinho e tudo. A gente vê como essa rede teve poder e hoje fortalece. Né? Fortaleceu, exatamente. Da pandemia. É isso. Vou voltar agora para o meu roteiro. Iris, conta para o nosso público qual o papel ou quais papéis, se tem esses papéis, da mulher dentro do Caboclinho e dentro do Cavalo Marinho. Para a gente trazer essa informação também. Olha, no Caboclinho sempre foi tudo muito misturado. Não existia muito essa coisa de serviço de homem ou serviço de mulher, né? Seu Zé Alfaiate, mestre Zé Alfaiate e Dona Marlene, hoje a viúva dele, sempre fizeram tudo. Os sobrinhos, os netos, primos, amigos. Eu não sou da família, mas sou da família dentro desse espectro de que os agregados chegam. Então, no Caboclinho, todo mundo sempre foi muito envolvido com tudo. No Cavalo Marinho, conversando com o mestre Bio, com o mestre Aguinaldo, com seu Martelo, eles sempre comentaram que antigamente, né, sempre tinha essa palavra. Antigamente, mulher não fazia figura, não botava figura. Não eram personagens. Não, exatamente. Mulher só brincava no galante. Mulher fazia a festa acontecer, os bordados, as roupas, mas não botava figura. Mas isso é uma coisa assim que eles também admitem que era antigamente. Quando a gente viajou, Vinha, que é a neta de mestre Bio, prima de Fabinho, ela já é uma super figureira. Ela é uma mulher incrível. Ela é a Reiamá do maracatu deles. A Reiamá é uma figura indígena dentro do maracatu rural, que só quem faz é homem. E Vinha já é a Reiamá há anos. Então, essas coisas já mudaram. Já mudaram. Que ela quebrou muito. Alguém antes dela, né? Isso, já mudaram muito. Hoje em dia, as mulheres têm muito poder de decisão, inclusive de participação nas brincadeiras, sempre entendendo, respeitando questões de religiosidade ou talvez até pensamentos mais antigos mesmo, de respeito ao pensamento mais antigo, mas fazendo com que essas pessoas mais antigas entendam também que o momento os tempos mudaram, outro, né? Ana Paula, agora é a sua vez. Quais são os papéis que desempenha a mulher em uma afoxé? Você, por exemplo, passou 20 anos no Alafim Oió. E no Candomblé, você é Ialorixá, sítio de Paiadão, né, o primeiro terreiro Nagô do Brasil, lá em... Água Fria. Eu ia dizer sítio novo, não, Água Fria. Fala pra gente, nessas duas grandes manifestações, né? Qual é o papel dessa mulher? Então, deixa eu puxar um fiozinho, né? O maracatu de baque virado, ele é tradição de candomblé, né? A gente sempre diz que a afoxé... Nação, maracatu nação. Nação. Porque tem o maracatu, tem o maracatu rural, que também tem uma tradição de Jurema, né? Traz a tradição de Jurema, que é indígena. E o maracatu de baque virado, ele vem do candomblé. Tanto ele quanto os afoxés, né? A gente sempre diz, não se nasce afoxés nem maracatus no quintal. Ele tem que vir dentro de um terreiro. Ou, se não vier dentro do terreiro, a pessoa precisa ser de terreiro. Por quê? Porque o afoxé é um candomblé de rua. Né? O afoxé é um candomblé de rua. A manifestação que é feita é em nome do orixá que eles vêm trazendo, né? No caso, o Alafim Oió é Xangô.
Xangô, que é o orixá da justiça, o orixá da vida, o orixá da festa, né? E esse orixá, ele é tão falado por ter tantas terras, né? Ser um dos orixás mais ricos, que todo mundo, quando sai de casa, que é de candomblé, diz, a gente vai pro Xangô. A gente não vai pro candomblé, a gente vai pro Xangô. Porque Xangô é o orixá que toma várias cabeças e que teve várias terras. Então, o afoxé, ele é um candomblé de rua. Se faz as obrigações fechadas antes de sair, né, as ruas, para tomar conta das pessoas, né, para cuidar de quem está fazendo parte dele, não só começar e terminar na paz, né? Então, dentro do terreiro acontece isso. Vão-se as pessoas que fazem parte, que encabeçam o afoxé, joga-se primeiro, né, para saber quem é o orixá, se vai se montar um afoxé. Se ele já for pronto, se faz as obrigações fechadas, só participam quem pode participar. Mulheres podem participar, porém, em alguns momentos, em algumas questões, eu acho que depois que atravessou os mares, muita coisa se modificou, porque as mulheres, elas são matriarcais, elas são a importância de dentro de uma casa de terreiro, né? As mulheres que geram, as mulheres que parem, as mulheres que cuidam, as mulheres que fazem crescer. Então, a mão das mulheres é fundamental dentro de um terreiro. A gente vive num país patriarcal, né? Um país machista. Sociedade aonde precisa ser desconstruída urgentemente. Desconstruir urgentemente, aonde as mulheres são peças fundamentais, né? Não só no candomblé. Né? Por incrível que pareça, hoje as mulheres estão tomando tino da sua própria história, né? Estão tomando tino daquilo que é de pertencimento. E no terreiro, esse pertencimento, ele é feminino. Existe aí a Lorixá e o Babalorixá, mas a mão que é fértil é a mão das mulheres. Né? Homem não pare, minha gente. Linda. Homem pare, homem gera, pelo amor de Deus. A tecnologia ainda não chegou a tanto, não vai chegar. Que coisa linda, Ana. E você estava me contando, né, ainda falando um pouco sobre o terreiro do Sítio Pai Adão, você estava falando hoje pela manhã de Tia Inês, Tia a Inês. Ifat não quer, ela que trouxe a semente Nagô, né? A semente Nagô foi plantada aqui no Brasil e foi no terreiro, ela foi casada, né, com Costa. Mas uma das coisas que eu sempre digo, que lá no terreiro, a imagem dela não é tão falada, né? Como a pessoa que trouxe, como a mulher que trouxe, né, esta semente. Porque da semente Nagô foi que teve a viração de folhas. O que é viração de folhas? Hoje tem o queto, tem o jeje, mas todos passaram pela folha Nagô, né, aqui no Brasil. Então, a imagem dela fica muito apagada. Quando se estão falando sobre o terreiro, que é de 1800, patrimônio tombado, não se fala de mãe Inês. Ela é fundadora do sítio. Aí falo de todos os Costas que passaram e que estão, mas o nome dela não é lembrado. Interessante isso. Para a gente encerrar, como é que vocês imaginam que um livro como esse, Pernambuco, Folclore e Folguedos, diante de toda essa riqueza de informações que a gente está trazendo aqui para o nosso público, esse livro chega na mão de alguém, a pessoa vai, abre, folheia, vê as pinturas do Pedro Índio, vê os textos, né, do Antônio de Campos, a tradução em inglês, tem um mapa cultural também, né, que é para saber em cada região o que é que tem ali de mais forte, né, dentre outros atrativos do livro. O que vocês imaginam que um livro como esse desperte em quem vai tê-lo nas mãos? Minha nossa. Fui profunda agora. Eu acho que... Demais. Gente, para mim que trabalha com criança, com adolescente, né? Mas basicamente, assim, ou mais fortemente a minha vivência é com a infância, né? Um livro desses é tornar o imaginário palpável. A criança, ela precisa de materialidade, né? É massa, porque ela, né, cria suas próprias fantasias e suas histórias, mas chega um momento que ela precisa dessa materialidade, né? Então, dar de cara, você falar, você dançar, você contar as histórias desses folguedos e você poder ilustrar isso, a criança poder ver, tocar, refletir,
provavelmente também num trabalho com a arte e educação, ela transpor esse livro para o corpo, transpor para elementos, para cenários, para desenhos. É uma porta aberta para tudo isso, né? É o sonho do professor de artes. É assim, me dá um livro desse para eu trabalhar no ano inteiro, né, com as minhas turmas. Atenção, produção, vamos anotar isso. Isso é a materialidade mais profunda, assim, para o universo da infância e juventude. Eu palpável, presente. Exatamente. Trazer para o presente. Isso. Né? Eu acredito também, a gente estava falando sobre algumas coisas aqui de lembranças de mãe. Você trouxe ali na história do pastoril que sua mãe lembrou. Eu acho que quando você abre um livro desse, você vai lá longe, né? Você vai não só se envolver com aquilo que você está vendo, mas você vai estar vivendo aquilo. Então, se você que já passa por isso, já passou, você fala sobre isso, você pensa dessa forma, imagina uma sala de aula, está abrindo esse livro, está vivenciando certas... Porque tem coisas que eu também não conheço. A gente nunca sabe tudo, né? Graças a Deus. Que bom que a gente nunca sabe tudo. Então, quando você abre esse livro, você mergulha, né, no que ele tem, você mergulha na história do que é a sua cultura, do que é a manifestação nas suas terras ou nas nossas terras, né? Isso é importantíssimo, além de lindo. Aí eu quero. Eu também. Atenção, produção, vamos anotar. Meninas, um prazer imenso. Não tenho palavras para agradecer a presença luminosa de vocês. Eu acho que o nosso público, o internauta, ouvinte, também aprendeu bastante, né? Se sentiu empolgado com essa energia, com esse axé de vocês duas. E eu quero desejar que vocês brilhem aí pelos palcos, pelas salas de aula, por onde vocês passarem, levando essa verdade de vocês, que é muito bonita. O podcast Folclore e Folguedos, Pernambuco Folclore e Folguedos agradece. Para mim foi uma honra, um prazer imenso. Vocês não sabem o quanto, né? Até porque primeiro vendo pessoas que a gente não via há muito tempo, foi muito bom, muito bom. Elas deram um abraço tão lindo, minha gente, quando forte, chegaram parou aqui. Um bom tempo, né? Dessa troca de energias. Né? Para mim, além de ter sido importante estar fazendo parte desse momento, muito obrigada pelo convite. Foi muito rico, foi vivenciar muita coisa, foi me realimentar, foi me reenergizar com aquilo que a gente já vive diariamente, cotidianamente, e aquilo que a gente acredita todos os dias, que é viver cultura, fazer cultura, respirar cultura e levar para esse povo mundo afora. Faço das palavras de Ana as minhas também. Agradeço demais o convite. Agradeço demais a oportunidade de participar de um projeto desse, né? Que tem essa magnitude, que homenageia um artista tão maravilhoso, né? De uma cidade tão maravilhosa que... A cidade que eu moro, né? A cidade que eu nasci. A cidade que eu moro, né? A cidade que você nasceu, a cidade que você nasceu também, né? Nós nascemos. Trazer para isso, para o presente, para a realidade, para a materialidade, essa obra, né? É muito importante a gente reconhecer esses artistas, poder ter a oportunidade de homenagear e de levar essa obra para outros lugares que não seja só o nicho da arte, né? Às vezes a arte ela fica num nicho tão assim, entre os artistas e tudo. Então, quando a gente consegue expandir, é muito perfeito, maravilhoso. Isso. E eu sou muito grata por participar. Muito obrigada. O podcast Pernambuco, Folclore e Folguedos tem edição de Admilson Rufino, do Estúdio One. Apresentação e roteirização meu, Gilina Fernandes. A gente tem na assessoria de imprensa Ivelise Albuquerque. O livro Pernambuco, Folclore e Folguedos tem patrocínio cultural do Instituto Vale Cultural e também da Chesf Recife Eletrobras. É um projeto da ADCE Produção Cultural e editado pela editora Mirada. A edição de 1000 exemplares desse livro vai ser distribuída em 5 cidades pernambucanas, além de Belém, no estado do Pará, e em São Luís do Maranhão. A gente fica por aqui, desejando que você compartilhe o nosso episódio, o nosso podcast. E no próximo episódio, a gente vai falar sobre o impacto que tem o folclore e o folguedo na economia de uma região, conversando com o turismólogo Braulio Moura.
Até lá!